Bom, pessoal, a pedido da minha filha, eu comecei a montar uma aula a respeito de conjuntos numéricos e essa é a aula número um, tá? A ideia aqui vai ser tratar os conjuntos numéricos e conseguir caracterizar como é que esses conjuntos são compostos, né? Quais são os elementos característicos dele. E óbvio, nós vamos começar do conjunto numérico mais simples, que é o conjunto dos números naturais, tá? O conjunto dos números naturais, ele é representado por uma letra N. Então, vamos colocar aqui. Ele é composto por uma letra N estilizada dessa forma. Então, esse é a representação do conjunto dos números naturais. E o conjunto dos números naturais, eles têm uma característica bem interessante, porque até intuitivamente o que seria mais natural, a forma mais natural de contar é representada por esse conjunto de números. Então, o que é que acontece? Vamos colocar aqui que aqui são os números x pertencente aos naturais. E eles seriam assim, eles começam no zero e vão pulando de uma em uma unidade, né? Com a tendência de chegar no maior número ou no limite do maior número, que é o infinito. Tá certo? Agora veja, tem umas particularidades aqui. Ou seja, ele não tem número negativo no conjunto dos números naturais. Eles não têm números que são representados entre uma unidade e outra, quer dizer, entre o 0 e o 1 não existe representação nos números naturais. Eles são realmente esses números aí. Eles têm um formato inteiro, mas a gente não pode chamar simplesmente de números inteiros, porque os negativos também são inteiros, mas não são naturais. Ok? Então, eu coloquei uma questãozinha aqui, que é uma questão bem presente em tarefas escolares e por aí vai, que é uma representação desses números por intervalos para a gente entender o que é que acontece na representação desse conjunto. Então, por exemplo, letra A. Na letra A aqui ele pede o seguinte: dê o número de elementos de cada conjunto. Então a letra A é x pertence aos naturais, tal que menos 2 é menor ou igual que esse número natural, e esse número natural é menor ou igual que 7. Ou seja, se eu fosse representar na reta, ficaria como, né? Então vamos lá. Então a letra A ficaria dessa forma aqui. Eu vou colocar os números aqui, então ele colocou como o limite menos 2. Aí eu vou representar assim: menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Aqui eu vou ter que esticar a reta um pouco mais, obviamente. 5, 6 e 7. Agora vamos pensar numa coisa. Quais são os números aqui que pertencem ao conjunto dos naturais? Porque ele diz que são os naturais entre menos 2 e 7. Ora, o menos 1 e o menos 2 não pertencem. Agora, o 0 pertence, o 1 pertence, o 2 pertence, o 3 pertence, o 4 também pertence, o 5 também pertence, o 6 também pertence. E como tem um sinal de igual em relação ao 7, eu vou colocar o 7 também compondo aqui esse conjunto. Ok? Ou seja, se eu fosse representar agora esse conjunto, formulado aqui na questão de letra A, né, dê o número de elementos de cada conjunto. Letra A, x pertence aos naturais, tal que x está concentrado entre menos 2 e 7, incluindo o menos 2 e 7. Se a gente for contar o número de bolinhas vermelhas aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Portanto, o número de elementos desse conjunto aqui é 8. 8 elementos. Tudo bem? Agora vamos para a letra B. Na letra B, ele fala o seguinte: x pertence a n, tal que 2x mais 7 é igual a 1. Note que o que ele está procurando saber aqui é o seguinte: qual o número de elementos que responde a essa sentença dentro desse conjunto? Pois bem, eu vou puxar aqui, ó, 2x mais 7 igual a 1. E vamos resolver com uma equação normal.
2x igual a 1 menos 7, 2x igual a menos 6, x igual a menos 3. Ora, conforme foi falado anteriormente, não existe um número natural representado que represente o número menos 3. Por quê? Porque os naturais começam no zero e vão até mais infinito. Portanto, a resposta para a letra B é zero. Não existe número natural que torne essa sentença verdadeira. Se ele não quisesse o número de elementos, e sim qual o conjunto que representa isso, pessoal, então a representação seria o conjunto vazio. Tudo bem? Porque a gente não encontra um número natural que responda a essa sentença, torne essa sentença verdadeira. Bom, eu fiz questão de colocar essa outra questão, uma questão conceitual, né? Para que a gente entenda bem em que campo de número a gente está trabalhando quando a gente fala nos naturais. E eu vou aproveitar essa questão como pano de fundo para falar também sobre os outros conjuntos numéricos que estão presentes aí na matemática, e não só na matemática, física, biologia, química, e presente no nosso dia a dia, que para mim é o fato mais importante. Pois bem, ele fala o seguinte: sendo Mn elementos quaisquer do conjunto dos naturais, isto é, sendo M e N números naturais, classifique como V verdadeira ou F falsa as sentenças aí de A até F. Pois bem, então vamos lá. Vamos pegar a sentença A. A sentença A, ele diz o seguinte: qualquer número M somado com número N, tendo já sido dado a informação de que M e N são números naturais. A soma desses números é sempre um número natural, ou seja, essa soma é um número natural, pertence aos naturais. Isso é verdadeiro, pessoal. A gente pode fazer vários testes aqui e realmente vai dar certo. Por exemplo, vamos pegar dois números naturais, 5 e 32. Vai dar 37, que continua pertencendo aos números naturais. Como contra-exemplo, vamos pegar a afirmação B. Ele coloca que M menos N, será que vai ser sempre pertencente aos naturais? A gente mostra já um contra-exemplo para já provar que isso aí é falso. Por exemplo, se eu pegar o M sendo menor do que o N. Então, vamos colocar um exemplo aqui. 5 menos 7. Tanto o 5 como o 7 são números naturais. Mas a sua diferença, que é o menos 2, ela não pertence ao conjunto dos números naturais, e sim pertence aos números inteiros, tá? Então, o menos 2 não pertence aos naturais, mas pertence aos números inteiros. Os números inteiros são todos aqueles positivos e negativos cujos denominadores são iguais a 1. Basicamente isso, tá bom? De uma forma bem simplista, seria exatamente isso. Vamos lá. Afirmação C. Se M e N forem naturais e estiverem multiplicados, esse produto vai ser um número pertencente aos números naturais, identicamente ao item A, né, a afirmação A, isso também é verdade. Por exemplo, vamos dizer que eu pegue 3 que multiplica 15. Isso vai dar 45, que é um número natural. Agora, a letra D serve como contra-exemplo dessa afirmação. M dividido por N. Vamos pegar aqui 3 dividido por 15, vai. Aproveitando os números que a gente já utilizou na afirmação C. Na hora que a gente faz isso, tem a tal da simplificação, né? Isso aqui dá 1,5, 1 sobre 5, e 1 sobre 5 é 0,2. Ora, 0,2, pessoal, se a gente lembrar do quadro passado, que a gente representou essa reta dos naturais, 0,2 é um número que está entre 0 e 1. E, obviamente, ele não pode ser representado no campo dos naturais, né? Nem pode ser representado no campo dos números inteiros, porque os números inteiros também, entre uma unidade e outra, não existe representação. É como se fossem lacunas que eu tenho entre uma unidade e outra. O 0,2 se encaixaria no conjunto numérico chamados racionais. Racionais porque eu posso escrevê-lo em forma de razão ou em forma de fração, tá? Então, no conjunto dos números naturais, o 0,2 realmente não pode ser representado. Pois bem, vamos para a letra E, a afirmação E. Ok, na afirmação E ele fala:
O número natural m elevado ao quadrado sempre vai resultar no número natural? Isso é verdade, são os tais dos quadrados perfeitos, por exemplo, né? Então, sei lá, vamos pegar um número aqui, 12. 12 é um número natural. Se eu elevá-lo ao quadrado, vai dar 144, que também é um número natural. Portanto, 144 está dentro do esquema da representação dos números naturais. Na letra F, a gente tem o contra-exemplo. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, raiz de 2. Raiz de 2 é 1,4142 e uma infinidade de casas decimais que a gente não consegue representar aqui, tá? Esse número é interessante, pessoal. Eu vou colocar outras raízes aqui só para a gente ter uma ideia, né? Por exemplo, raiz de 25, aí não. Raiz de 25 é mais ou menos 5. Se a gente escolhesse pelo mais 5, o mais 5 é um número natural. Se a gente representasse pelo menos 5 não é natural. É inteiro, mas não é natural. Ou seja, raiz de 25, a única forma de eu representá-la no conjunto dos números naturais seria pegando a parte positiva da raiz, ou seja, o mais 5. O mais 5 é natural, sim, perfeitamente. Já o menos 5, eu teria uma proibição de representá-lo nos números naturais, porque nos números naturais o menos 5 não pertence. Porém, pertence aos inteiros. Então, no conjunto dos números inteiros, eu conseguiria representar a raiz de 25 como mais 5 ou menos 5. Agora, e o raiz de 2? Voltando ao raiz de 2, é muito interessante. Além dele não ser natural, porque 1,4 alguma coisa ou 1,4 alguma coisa estaria entre 1 e 2, e esse conjunto de números não existe, né? Esse intervalo de números não existe nos naturais, ou seja, além de não ser natural, ele também não é inteiro, pelo mesmo motivo, e ele também não é racional, porque o número 1,4142 a gente não consegue colocar em forma de fração, ok? Então tem uma coisa interessante aí, né? 1,4142 não cabe no conjunto dos naturais, não cabe no conjunto dos inteiros, não cabe no conjunto dos racionais. Agora vamos colocar um exemplo de uma raiz que não cabe nos inteiros, não cabe nos naturais, porém cabe nos racionais. Por exemplo, raiz de 1 nono. Raiz de 1 nono, isso aqui vai dar mais ou menos 1 terço. E 1 terço a gente sabe que é 0,333 e por aí vai. Ora, esse número 0,3333 a gente também pode representar como 0,3 e uma barra em cima do 3, mostrando o período de repetição. Essa é a tal da dízima periódica. E toda dízima periódica tem uma fração que a gera, chamada geratriz, que é um assunto para uma outra aula, de repente. Mas esse número está no campo dos fracionários, apesar de ter infinitas casas decimais. Tá? Então, para dar uma passada no que a gente está trabalhando em termos de conjuntos numéricos, falando também sobre dízimas periódicas. Então, pessoal, dando um fechamento para essa aula, que a gente tratou basicamente do conjunto dos números naturais, apesar que a gente apontou alguns raciocínios para entender a composição de outros conjuntos numéricos, como inteiros, racionais, né? E aqueles que não podem ser escritos de forma, em forma de fração, que são os irracionais, tipo raiz de 2, a gente encerra essa aulinha. Tá? A próxima a gente já vai dar um contexto um pouco mais de aplicação desses conhecimentos, apesar de que a gente vai fazer uma pequena história de como se compõem os conjuntos numéricos, ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e eu peço de que vocês não deixem de acompanhar o nosso canal, né? Nosso canal é muito importante para mim, é uma ideia de ajudar, agregar valor na formação dos meus estudantes, daqueles estudantes que não me conhecem e que eu também não tenho a oportunidade de conhecê-los. Qualquer coisa, entre em contato, tá bom? Um forte abraço para vocês. Valeu!